Gênesis capítulo de número 11. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Gênesis, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso de número 8. Diz assim, querido: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar aquela cidade. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai, por essa noite. Nós te bendizemos, ó Pai, por tudo que o Senhor pode fazer hoje. Hoje é noite de ceia, ó Pai, e nós queremos glorificar o teu nome. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, porque aquilo que nós queremos ouvir não muda a nossa vida, mas aquilo que precisamos ouvir, isso sim muda a nossa vida. Fala conosco, ó Pai, nos ensina, nos protege, nos guarda, nos corrige, e que o teu nome seja glorificado, e que o teu nome seja engrandecido, e que o teu nome seja adorado essa noite. Daqui a pouco nós vamos ceiar e vamos para casa, mas nós queremos sair daqui com a tua direção, com a tua palavra, com o teu poder, com a tua graça sobre nós. Enquanto eu for ministrando a tua palavra, vai visitando aqueles que têm pedido de oração, vai guardando e vai tocando cada um que está nessa igreja. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu queria falar essa noite com você sobre construção, sobre construir, sobre ideias que nós temos referente à nossa vida, ideias que nós temos referente àquilo que nós cremos, ou sonhamos, ou desenhamos, ou acreditamos alguém, ou conversamos, ou idealizamos. É acerca de muita coisa que nós temos idealizado. Se a gente fazer uma pesquisa muito rápida aqui, eu sempre digo isso, e passar o microfone de mão em mão, cada um tem uma ideia para si. Alguns estão dentro da igreja para construir ou reconstruir sua família, sua casa, seus filhos. Alguns estão dentro da igreja para orar e para que seus filhos voltem para o caminho, ou para que aceitem Jesus,
ou para que a sua família seja edificada, a sua casa seja edificada. Outros estão dentro da igreja orando pela sua vida financeira, estão passando por um aperto, por uma dificuldade, pedindo para Deus uma solução, uma porta aberta, uma ideia. Outros estão já diante do seu projeto, já fazem aquilo que querem, trabalham com aquilo que eles querem, com tudo aquilo que eles precisam trabalhar, são donos de empresa, estão orando pelo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Outros chegam ao final do ano, estão orando por uma porta aberta, para que Deus abra uma porta de emprego, e assim por diante. São muitas cabeças, muitas ideias, muitos ideais, são muitas coisas que passam na cabeça de um ser humano. Eu disse aqui uma vez, em uma palavra pregada, e repito, coisas que você faz durante o dia que você não percebe, coisas que você faz durante o dia que você não para pensar. O ser humano por dia, ele toma cerca de 8.000 decisões por dia. Segundo a ciência, segundo o estudo, o ser humano toma cerca de 8.000 decisões por dia. E a gente acha que decisões é só aquela que nós tomamos quando planejamos, é só aquela que nós tomamos quando idealizamos. Vou te dar um exemplo. Nós achamos que decisão é decisão é apenas como nós sentamos e escrevemos o nosso projeto e a gente diz: não, dia tal, mês tal, ano tal, eu vou lutar por isso, vou batalhar por isso. Isso é uma decisão, é claro que é uma decisão. Só que existe muito mais decisões que a gente toma segundo a ciência. Quando você diz que vai para a direita, sua mente diz que vai para a direita ou vai para a esquerda. Ou quando você está dirigindo, você liga a seta, liga o farol, pisa no freio, na embreagem, são decisões. Ou quando você vai tomar água, quando você vai almoçar, quando você vai jantar, quando você vai se levantar, tudo são decisões. Então existem decisões que nós tomamos, que nós achamos às vezes que estamos certos, às vezes não estamos. Tem decisão que nós achamos que não estamos certos, e aí nós vamos ver que estamos certos. Então é uma série de coisas que nós fazemos durante o dia. É uma série de coisas que nós tomamos decisões em qualquer da nossa vida. Então tem coisas que nós não paramos para pensar, e é muita coisa que passa durante a cabeça do ser humano naquele dia. É muita coisa que passa na mente dele. Então é sobre isso que eu queria falar, sobre construção e algumas confusões que Deus permite a gente entrar. Hoje você vai ouvir sobre um Deus que permite eu entrar em confusões para melhorar a minha vida. Pastor, que tipo de mensagem é essa? Você já vai entender. Um Deus que às vezes faz confusão na nossa mente, um Deus que às vezes faz confusão no nosso caminho, um Deus que faz às vezes confusão nos nossos ideais, para que a gente passe a ver o outro lado da história. Escute uma coisa, eu vou lhe dizer: sempre que eu vou falar com alguém, sempre que eu vou orar por alguém, sempre que eu vou dizer para alguém acerca de algum atrapalho, de algum problema, de alguma dificuldade que entra na vida de alguém, isso é financeira, isso é familiar, isso é no ministério, eu sempre digo assim: Deus nunca perde, irmão. Deus nunca recua. Deus nunca faz nada para ele perder. Não, Deus nunca fez isso. Até de toda a confusão que existe, Deus sempre vai tirar algo bom. Deus sempre vai extrair algo para nos ensinar. No mínimo, diante de uma confusão, diante de uma porta fechada, diante de uma enfermidade, diante de um problema que se levanta, Deus sempre pelo menos vai nos mostrar alguma coisa boa. Ainda que você fale: pastor, o que eu posso tirar de uma coisa ruim que aconteça comigo? O que eu posso aprender com um momento ruim? É simples, você pode aprender muita coisa, você pode extrair muita coisa, você pode fazer do seu problema ruim só um dia ruim, mas você pode fazer também do seu problema ou da sua dificuldade alguma coisa que você aprenda, alguma coisa que você idealize, alguma coisa que você entenda. É simples. Quando vem uma enfermidade na nossa vida, e alguém pode dizer: pastor, o que eu tiro de proveito de uma enfermidade? O que eu tiro de proveito de coisa? Obrigado, Estevão. O que eu tiro de proveito de uma enfermidade? O que eu tiro de proveito quando a doença vem? Simples. Você pode tirar o proveito que, se você está enfermo, existe um Deus que te cura. Existe uma enfermidade que pode vir, mas existe um Deus que pode ser glorificado pelaquela enfermidade. Pastor, eu já vi gente dizer: pastor, uma porta fechou para mim e eu achava que essa porta era o fim de tudo, mas de repente eu encontrei outra porta, Deus abriu outra porta, e hoje eu vejo que a porta que ele fechou não se compara com a porta que ele abriu, é muito maior a porta. Então tem coisas, irmão, que nós não entendemos agora, e nós vamos entender depois.
E nós vamos aprender algumas lições com uma história chamada Torre de Babel, confusão das línguas, quando os homens se reuniram para fazerem algo bom e achando que estava fazendo algo bom, Deus não viu com os mesmos olhos que eles estavam vendo. Deus não percebeu do mesmo jeito que eles perceberam. A ideia deles naquele momento, para aquela hora, para aquela situação, para aquela região, ainda que parecesse bom, não era bom para Deus, não era bom para o Senhor. E a minha vida, tudo que eu vivo, ainda que pareça bom, eu não posso pautar a minha vida por aquilo que eu penso, eu não posso pautar a minha vida só por aquilo que eu acho. Quando eu resolvi vir para Deus, quando eu resolvi caminhar com Deus, quando eu resolvi caminhar com o Senhor, a minha vida não é direcionada mais por Ezequiel, a minha vida é direcionada por Deus. Então tem caminhos que eu não quero andar, que Deus vai fazer eu andar, e tem caminhos que eu quero andar, que Deus não vai me permitir andar. E eu preciso entender a balança de Deus. Para quê? Para que eu não sofra, para que eu não lute, para que eu não pegue carga desnecessária, coloque no meu ombro e viva uma vida frustrada, viva uma vida de arrependimento todo dia, dizendo o que eu fiz de errado, o que eu fiz que não mudou minha vida, o que eu fiz que não mudou minha casa, o que eu tenho que fazer, o que mais eu tenho que fazer para que a minha vida mude. Então tem coisas que você precisa entender, que Deus às vezes traz confusão, para que essa confusão seja, querido, um caminho aberto para que Ele mostre que se você for por esse lado, que se eu for por esse lado, nós estaremos, querido, andando achando que está bom, mas não está bom. Mas hoje, querido, nós cremos que todo caminho trancado será aberto pelo Senhor, pela presença dEle, pela palavra dEle, pela unção dEle. E nós cremos que se você acreditar que Deus pode, de um momento ruim, de uma situação ruim, mudar a sua vida, tudo será transformado a partir dessa noite. Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Dito isso, vamos lá. Dito isso, vamos para a palavra. A terra já tinha passado um processo dolorido. A terra já tinha passado um processo dificultoso. A terra já tinha passado um processo do capítulo 11 para trás terrível. O processo que a terra passou foi de um Deus que se inclinou para a terra e olhou para ela. E usou essa expressão: eu me arrependo de ter construído isso. Eu me arrependo de ter. Eu me arrependo de criar tudo. Se eu mesmo criei, eu mesmo vou destruir. Se eu mesmo criei, eu mesmo vou acabar com tudo. Só que em meio a esse vento, essa tempestade, em meio a essa palavra de Deus, essa fala de Deus, Deus olha para a terra e encontra alguém diferente, Noé. E manda Noé e fala: Noé, para ti faz uma arca de madeira. E você conhece a história, e não é sobre isso que eu vim pregar, e você conhece a história. Faz uma arca de madeira. Entra você, sua casa, sua família, porque eu mandarei chuva e destruirei tudo. Mas com você, Noé, eu faço uma aliança. A minha aliança contigo é: construa, faça uma arca, porque eu mandarei chuva. E o que acontece? Depois da arca construída, a palavra de Deus, que é fiel, verdadeira e reta, depois que Noé termina de construir, o que acontece? Vem a chuva. E a chuva veio acabando com tudo. A chuva veio destruindo tudo. A chuva veio matando, a Bíblia diz, toda a alma vivente que existia. Todo ser que respirava, querido, fora da água, morreu tudo. Seres humanos, animais, destruiu a parte verde, destruiu tudo que existia. Então a terra já tinha passado por um processo difícil. A terra já estava num processo de destruição. E é nesse processo que agora esses homens se reúnem. E eles têm medo do quê? Que isso aconteça de novo. O medo desse povo que está construindo a Torre de Babel é que a terra passasse pelo mesmo processo. É que a terra vivesse o mesmo processo. O medo deles é: se a gente não fizer algo, se a gente não determinar algo, se a gente não fazer algo, talvez a terra se destrua de novo. Por mais que Deus já tinha dito que não destruiria e não vai destruir a terra mais com água, por mais que ele tinha dito isso, ainda assim alguém deve ter pensado: nós temos que fazer alguma coisa, que se a gente não fizer alguma coisa, talvez as águas venham de novo e a gente vai morrer. Então a intenção deles parece boa, a intenção deles parece uma intenção louvável,
A intenção deles, para quem não tinha a visão necessária, bateram palma e disseram: é isso aí, que bom que você está fazendo isso. Vamos reunir, vamos fazer algumas coisas e vamos então idealizar o seu projeto. Vamos idealizar aquilo que você tem. Vamos colocar em prática, já que é para o nosso bem, vamos fazer. Só, querido, eles tinham uma ideia, Deus tinha outra. Eles tinham uma direção, Deus tinha outra. Eles tinham um propósito, Deus tinha outro. E tudo que eu fizer, que estiver de encontro à vontade de Deus, eu posso tentar, posso suar a camisa, posso batalhar, posso chorar, posso arrancar os meus cabelos, posso me desesperar, não vai acontecer. Mas se eu estiver debaixo da vontade de Deus, não tem nada que pare aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se eu estiver debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, e o que direciona a minha vida, pastor? Como é que eu entendo o que Deus quer para mim? Como é que eu entendo o que o Senhor quer para mim? Como é que eu entendo o que Deus precisa de mim? Como é que eu entendo a vontade do céu? Como é que eu entendo a vontade do Senhor? Como é que eu entendo se de vez em quando eu não entendo o Espírito Santo? De vez em quando eu nem ouço o Espírito Santo. Mas como é que eu quero e como é que eu vou viver o propósito de Deus se eu não entendo? Quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos Deus, quando nós estamos num culto de quinta e de domingo, onde a palavra de Deus está sendo pregada, aí, meu irmão, Deus te dá a direção, Deus te dá condições, Deus abre porta onde não tem porta, Deus cura, Deus transforma, Deus renova, porque você está debaixo de uma palavra de Deus. Então, por favor, olhe para mim, por favor, e agora olhe para quem está do seu lado e diga para ele: fique atento sobre a palavra de Deus. Olhe para mim. Primeiro, põe o versículo 4 para mim lá, de novo. E disseram: eia, ou venha, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus, e façamos um nome, e façamos nós um nome, para que sejamos espalhados, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Escute, apenas esse versículo, nós vamos tirar algumas lições para essa noite. Apenas alguns versículos vai nos mostrar o caminho para muita coisa na nossa vida, financeira, espiritual, familiar, ministerial. Desse versículo nós vamos aprender algumas coisas que Deus faz sobre a nossa vida. Primeiro, escute, trabalhar sem um propósito de Deus e sem estar aliado com Deus não vai dar certo a sua vida. Guarde isso. Se você trabalhar e se você quiser se alinhar sem estar debaixo do propósito de Deus, não vai dar certo a sua vida. Você vai tentar, você vai tentar, você vai tentar e não vai conseguir. Põe para mim, por favor, João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Olha só, querido. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um com Deus, um com Jesus, um com o céu e um com o propósito. Um com Deus, um com Jesus, um com o céu e um com o propósito. Todo propósito que estiver fora da vontade de Deus não vai funcionar. Olha o versículo que você leu. Olhe para mim, para que todos, volte lá para mim, por favor. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso hoje, nessa noite. O 4, por favor. De 11, Gênesis 11, 4. Volte só para a igreja entender. Escute, ora, olha ali. E disseram: eia, ou venha, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome. Vamos fazer um nome para nós.
Vamos criar um nome para nós, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olhe para mim, irmão. A intenção parece boa, mas o propósito deles é ruim. Olhe para mim. Se eles conseguem chegar no céu como eles querem, se eles conseguem chegar no céu como eles idealizam, se eles conseguem chegar no céu, eles iam dizer: nós não precisamos mais de Deus para nada. Nós não precisamos mais de Deus, porque o que nós começamos, nós conseguimos. O que nós começamos, nós chegamos. O que nós começamos, nós fomos até o final. Então, se eles conseguem chegar até lá, por mais que a ideia pareça boa, é uma ideia que vai de encontro ao propósito de Deus, porque o propósito de Deus é diferente do nosso propósito. O propósito do Senhor muitas vezes vai de encontro ao nosso propósito. E mesmo que você ache que você esteja certo, ou que o teu propósito vai dar certo, se não estiver alinhado com o propósito de Deus, não vai dar certo. Porque o que Deus quer é que por tudo aquilo que você faça, e tudo aquilo que você ganhe, e tudo aquilo que você idealize, que Ele seja glorificado, que alguém olhe para a terra e diga: Deus ainda faz milagre pela vida de alguém. Deus ainda faz milagre pela vida de pessoas. Deus ainda faz milagre. Pega o caído e levanta. Pega aquele que ninguém dá nada e coloca sobre os príncipes. A Bíblia diz isso. Só que existe um problema. Tem muita gente que está dando 10 passos para frente a vida inteira e 10 passos para trás. Tem muita gente que não está idealizando. Por quê? Porque está fora do propósito, está fora da rota. O caminho é maior, a distância é maior, a quilometragem é maior. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e o meu jugo é suave. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei que o caminho é longo, eu sei que tem coisa que é difícil, eu sei que você luta, eu sei que você chora, mas se o fardo estiver pesado, troca comigo. Eu te dou um fardo leve, para você andar, para você prosseguir, e para você não voltar para trás. É por isso que os meus propósitos, é por isso que a minha casa, é por isso que a minha família, é por isso que os meus filhos, é por isso que a minha vida financeira, é por isso que a minha vida espiritual, é por isso que o meu ministério, é por isso que a minha saúde, é por isso que todos os meus planos não são só daqui. Os meus planos têm que estar na mão de Deus para que tudo dê certo. Porque senão não vai dar certo. Porque senão vai andar e vai voltar. Por quê? A ideia parece boa, mas eles estão dizendo: ei, vamos fazer um nome para nós, vamos criar uma identidade para nós, que ninguém nunca mais vai esquecer. Então todo o propósito que tiver fora, por mais que a ideia pareça boa, se o propósito estiver fora, irmão, não vai dar certo. Se o propósito estiver fora, você não vai alcançar. Se o propósito estiver fora, você não vai idealizar. Isso não estou dizendo você. Quando digo você, não estou falando individual, estou falando nós todos, seres humanos. Estou falando a humanidade, os seres humanos. Se estiver fora do propósito de Deus, por mais que comece, olhe para mim, não termina. Olha a oração de Jesus que você leu lá em João 17, 20 e 21. A preocupação de Jesus é: Senhor, responda a mim. Porque se o Senhor responder a minha oração, eu vou traduzir para você. A oração de Jesus é: Senhor, se o Senhor responder minha oração, se o Senhor responder os meus propósitos, se o Senhor responder a mim, todo mundo não vai ter dúvida. Que dúvida? Se o Senhor é um e eu sou outro. Mas se o Senhor responder as minhas orações e falar comigo perante eles, todos saberão que quem me enviou foi o Senhor. Vou traduzir, esmigalhar, esmiuçar, peneirar para você entender. O propósito de Deus é que uma ideia que você tem, manicure, seja mecânico, seja fábrica, seja loja, seja o que for. Qual que é o propósito de Deus? É que você comece a dar certo. Por quê? Para que todos vejam que você colocou Deus na frente, e por isso tudo deu certo na sua vida.
Porque o propósito de Deus não é envergonhar ninguém. O propósito de Deus é para que quem está lá fora acredite que servir a Deus vale a pena. Olhe para mim, porque isso aqui é muito forte. O propósito de Deus é que quem está no mundo, quem não conhece a Deus, quem tem dúvida de igreja, quem tem dúvida de evangelho, quem tem dúvida da palavra, reconheça a Deus como? Se não vem no culto, se não vem domingo, se não vem quinta. Então como é que eu prego a palavra sem falar? Pastor, agora só foi longe demais, então eu vou repetir. Se você sabia, tem um jeito de você pregar a palavra sem abrir sua boca. Você sabia que tem um jeito de você glorificar a Deus sem falar uma palavra? Você sabia que tem jeito de você glorificar a Deus sem nunca ter subido para pregar? Você sabia que tem jeito de você glorificar a Deus sem nunca ter subido para cantar? Você sabia que tem jeito de você glorificar a Deus sem nunca ter subido para tocar? Como pastor, eu glorifico a Deus sem abrir minha boca? Simples. Quem olha para você hoje diz: olha, fulano estava caído, estava na bebida, nas drogas, na prostituição, ou a família dele sempre foi à falência, mas olha a vida dele agora. Deus abençoou, Deus abriu porta, Deus transformou. Então, sem falar nada, alguém olha para você lá fora e diz: eu vou andar no mesmo Deus que ele, porque se Deus mudou a vida dele, pode mudar a minha vida também. Tem alguém entendendo, por favor? Mão direita para cima. Eu profetizo que quando você ande na rua, a luz que brilha em você, mesmo que você não pregue, mesmo que você não cante, mesmo que você não suba, atrai as pessoas para querer conhecer o mesmo Deus que você. Pai, se o Senhor me responder, e eles verem que o Senhor me responde, nós seremos um, e todos verão que o Senhor está comigo, para que ninguém tenha dúvida que nós somos um, porque Deus não fala duas línguas. Deus ou é sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna, é o que a Bíblia diz. Então não tem conversa torta, não tem conversa que faz curva, não tem conversa de A, de B, de C. É uma conversa só, uma direção só, uma palavra só, um Deus só, um Senhor só, um Jesus só, e um Espírito. Três em um, e um nos três, é um só. Então o propósito que eu tenho, se tiver aliançado com Deus, irmão, e tiver com Deus, para dentro da igreja, fora, ainda que a gente tenha luta, Deus nunca vai deixar a gente cair por completo. Você entende isso aqui? Isso aqui é muito forte. Ainda que o vento passe e que a gente caia, ou tropece, ou queira desistir, quando tiver restando o fiozinho da meada, Deus vai dizer: ele aguentou o processo, então vai lá, pega ele e põe ele de pé, porque se ele está alinhado comigo, não tem inferno que destrui aquilo que eu coloquei na mão dele. Ainda que se ele estiver passando por luta, eu ajudarei e levarei ele no final aonde eu prometi que ele chegaria. Escute, por que nós estamos fazendo, irmão, 2024? Isso me vem na mente agora. Por que nós estamos fazendo 2024? A liderança num propósito só. Porque céu e terra, terra e céu, para quem serve em Deus, tem que ser um. Grave isso. Terra e céu e terra, para quem anda com Deus, tem que ser um. Nós somos de Deus, e Deus nos tem. Nós somos do Senhor, e o Senhor nos tem. Então você não pode viver por aquilo que falaram de você. Você não pode viver daquilo que tentaram humilhar você. Você não pode viver daquilo que as palavras te machucaram. Você não pode viver de pessoas que apontaram o dedo para você. Você não pode viver de momentos que não deu certo. Você não pode viver. E olha o que eu lembrei agora. Sabe aquele ator chamado Sylvester Stallone, que fez o Rambo? Eu sei que você sabe que até faixinha se amarrava na cabeça, que eu sei. Queria deixar até o cabelo crescer. Tinha até faca do Rambo que vendia, irmão.
Escute, eu estava vendo, eu lembrei agora, um rapaz falando da história dele. Ele foi em 8 lugares pedir emprego nos Estados Unidos para ser ator. Olha isso aqui. E aí alguém disse: você não tem estatura. Porque se você vê o Rambo na vida real, fora das filmagens, meu irmão, ele é um tampinho assim. Até eu bato nele. Não é para tanto também. Ele é pequenininho. Aí falaram assim, ó: você não tem estatura para ser ator. Você não é tão bonito aparentemente como ator. Irmão, ele foi rejeitado em 8 estúdios. 8. Olhe para mim. Sabe aquele filme dele, um dos mais famosos, que é o Rock? Que o bicho apanha ali, irmão. A cara dele torce tudo. Aí no final ele dá só um Horyuken e acaba tudo. Ele que produziu aquilo ali. Ele pegou um papel e disse: se ninguém aceita o meu talento, eu vou escrever e eu vou fazer. E depois que ele levou o projeto do filme, o pessoal bateu palma para ele. E ele se tornou um dos atores mais famosos do planeta. Porque eu não posso viver do que aquilo que os outros falam. Eu vivo daquilo que Deus fala para mim. Eu vivo daquilo que Deus me chamou e do meu propósito. E qual que é o meu propósito? Se o meu propósito estiver alinhado com dele, irmão, pode demorar, mas vai chegar na sua mão em nome de Jesus. Pode demorar, mas isso vai dar certo em nome de Jesus. Então escute, o propósito precisa estar alinhado. O propósito precisa estar direcionado. Se o propósito não estiver direcionado com Deus primeiramente, com o Senhor primeiramente, com o Pai, com os ideais de Deus, com a palavra, com Jesus, irmão, vai ser difícil acontecer. Pastor, mas se porventura acontecer, se porventura eu conseguir sem Deus, se porventura fulano conseguir sem Deus, o que o Senhor me diz? Simples, a Bíblia é uma casa edificada na areia. Vem o vento, vem a chuva, vem o vento forte e ela cai desmorona. Mas a mesma passagem diz que aquele que ouve essas palavras e as põe em prática, vem o mesmo vento, a mesma chuva e a mesma tempestade e não cai, porque é firmado na rocha. Então, irmão, olhe para mim isso aqui, por favor, preste atenção em mim aqui. Não dá mais tempo, olhe para mim. Essa é a minha luta diária. É por isso que o ano que vem, 2024, meu papel é só mergulhar mais na Bíblia, é só esse. A liderança, os departamentos vão aumentar, vão direcionar, vão cuidar, mas o meu papel é só esse. Sabe por quê? O meu papel hoje é fazer você entender que a Bíblia, ou que culto, não é só lugar para levantar a mão e dar glória. Não é lugar só para levantar a mão e dar aleluia. Não é lugar só para a gente sentir, falar língua estranha, ainda que a gente seja pentecostal, não é só para isso. Mas a palavra, o culto precisa transformar alguma coisa, para que todos reconheçam e vejam que andar com Deus vale a pena, que andar com o Senhor vale a pena. É tirar muita coisa que nós criamos, deixamos enraizar dentro da gente, aonde o poder da palavra pode entrar e mudar e transformar e abrir porta que homem não pode abrir. Então o meu papel, irmão, é fazer você entender tudo aquilo que o céu preparou para você. Porque tem gente, olhe para mim, vivendo abaixo da média que Deus preparou para ele, porque ele não entendeu ainda o que o céu preparou para ele. Porque quando você entender, irmão, você toma com mão forte tudo aquilo que o diabo arrancou de você, e você passa a viver um tempo novo, e que o seu propósito seja aliançado com o propósito de Deus, porque aí nada mais pode parar sua vida, sua casa e sua família. É um propósito com Deus, e Deus pode transformar.
só para a gente passar para o outro. Não esqueça, a intenção parece boa, mas eles querem construir um nome, querem bater no peito e dizer: nós podemos. E olhe para mim, eu encerro aqui e fique com essa frase nesse primeiro tópico. Não adianta você falar: eu não preciso mais de Deus, agora eu tomo minhas decisões, eu tomo minhas decisões com tudo. Eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais do Senhor, eu não preciso mais do Pai. E você vai entender, querido, que se você não tiver Deus, nem aqui você estaria. Se você não tiver Deus, nem aqui você estaria. Você está aqui porque primeiro que o seu propósito, Deus tem um propósito com você, meu irmão. E é por isso que você está aqui essa noite. Glória a Deus. Vocês vão cansar aqui em cima. Sentem por aí, dá uma cadeirinha para ele. E daqui falta só 40 minutos para mim terminar. Estou brincando. Escute. Segundo, põe para mim, querido. Está lá o versículo 4, está lá já. Escute. Nem tudo que parece é para nós. Olhe para mim. Nem tudo que parece é para nós. Escute, porque Deus trouxe confusão. O final do versículo, a parte C está dizendo: para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olhe para mim, porque isso aqui é grandioso. Olha a ideia deles. Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olhe para mim. Não parece bom? Não parece a ideia de alguém que quer agrupar? Não parece bom a ideia de alguém que quer fazer? Olhe para mim. Se você ler rapidamente, não parece que a ideia é boa? Não parece tão louvável? Não parece que alguém podia dizer: rapaz, que ideia boa, que ideia legal, que ideia transformadora. Vamos ficar aqui para que ninguém se perca. Vamos juntar aqui, vamos ficar só nós aqui. Vamos fazer essa panelinha aqui e será só nós. Ninguém mais entra, ninguém mais sai, ninguém mais vai, ninguém mais vem. É só nosso grupinho, é só nossa galera, é só nossa gente. Vamos fazer isso, vamos se fechar aqui, porque aí nós estaremos protegidos. Não parece legal? Não parece interessante? Mas eu vou ler para você, porque o que nós estamos falando é Bíblia. Então olhe para você. Façamos nós, querido, um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Não parece legal? Parece muito legal, mas põe para mim lá, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Se anda glória a Deus, você está ruim de glória mesmo, meu irmão. E Deus os abençoou, e Deus nos disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre toda a terra. Vou repetir. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. A palavra de Deus é: não tem limite. Enche a terra, norte, sul, leste, oeste, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Mas eles não. Os que estão construindo a torre estão dizendo: vamos fechar aqui, vai ficar só nós. Ninguém entra e ninguém sai, ninguém vai e ninguém vem. Mas o papel de Deus não é diminuir. O papel de Deus é fazer crescer. O papel de Deus é você ir além. Vou repetir porque só 3 entendeu, está ligado na palavra. O papel de Deus não é que a sua empresa esteja só aqui, mas que esteja aqui, que esteja lá, que esteja aqui. Que a tua família não ganhe, não seja salva para Jesus só em Jacupiranga, seja em Cajati, em Registro, no Vale do Ribeira, em São Paulo, no Rio de Janeiro. O propósito de Deus, alguém está pegando? Eu vou falar para quem acredita. Quem não acredita nem levanta a mão, mas eu vou continuar. O propósito de Deus não é que Ele me dá algo para me definhar, para me diminuir.
Esse é o propósito de Deus. Então, pelo amor de Deus, cabeçudo, pelo amor de Deus, cabeçuda, pelo amor de Deus, Deus não te escolheu para você ficar encolhidinho. Coitadinho de mim, coitadinho da minha casa, coitadinho da minha família, coitadinha do meu filho. Ai, eu não sei tocar, ai, eu não sei sonhar, para mim nada dá certo, para mim nada acontece. Não. Deus não te deu espírito de coitadinho, Deus te deu espírito de fortaleza. Tudo que você colocar a mão, tudo que você pisar, aonde você andar, ainda que o inferno se levante, nada vai tirar da tua mão aquilo que Deus colocou. O propósito deles é: vamos se fechar. Mas o propósito de Deus é: os abençoou, e Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Irmão, para com essa cabecinha de pardal, pelo amor de Deus, porque Deus nunca mencionou e nunca simbolizou crente na Bíblia como pardal. Deus sempre disse que a gente é águia. E águia pode vir tempestade, ele vai por cima. Águia pode vir furacão, ela vem por cima. Águia constrói o seu ninho. Você não vê ninho de águia. Olhe para mim. Você não vê ninho de águia construído em poste, meu irmão. Você não vê ninho de águia construído em árvore. Você não vê ninho de águia construído em poste, em barranco. Você não vê ninho de águia construído em beiral de casa. Não. A águia constrói seu ninho no mais alto monte, aonde ninguém pega, aonde ninguém toca, aonde ninguém atrapalha. A águia está dizendo mais ou menos: eu construo lá em cima, porque se estiver lá em cima, está na mão de quem protege o meu sonho, está na mão de quem protege aquilo que é meu. Tem alguém entendendo? Eu vou dar 30 segundos para quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Deus está dizendo: ainda que tenha confusão, eu vou desembaraçar tudo. Ainda que tenha confusão, eu trouxe para que você veja o outro lado da história. Eu vou falar o que eu sempre falo aqui nessa igreja: vem coisa boa por aí, se prepara. Eu vou deixar você adorar o nome do Senhor. Escute, olha para mim. Você está entendendo a necessidade da confusão de Deus naquele dia? Você está entendendo a necessidade que algumas coisas aconteçam? Olha para mim, isso aqui é para entrar na sua alma, na minha, de todo mundo. Você está entendendo que tem coisa que Deus permite que parece ruim, mas que Ele está transformando alguma coisa boa em nós? Será que você consegue compreender isso? Você consegue compreender que tem coisas que Deus preparou para você, para trocar você de caminho, de rota, porque tem alguém tentando barrar aquilo que é teu, mas o que Deus prometeu, ninguém arranca da tua mão. Será que você consegue entender? Será que você consegue, pelo amor de Deus, enquanto eu tiver fôlego nesse altar, enquanto eu tiver vida, será que você consegue entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Será que você consegue entender que você muda o rumo da sua vida amanhã? Será que você consegue entender que se você dobrar o joelho hoje, essa madrugada, de um jeito diferente, o céu se rasga e tudo aquilo que estava travado volta para a palma da tua mão? Será que você consegue entender? Será que você consegue entender e voltar a entender que você não pode viver no natural? De vez em quando tem que subir pelo menos um degrau do sobrenatural. Será que você consegue entender, irmão, que ser crente é coisa de doido? Ser crente não é para coisa normal não, irmão. Ser crente é só para doido, porque só doido acredita que existe alguém que estava morto 4 dias, podre, carne podre, e alguém chega e diz: come here, vem, sai para fora, Lázaro. 4 dias, olhe para mim, 4 dias morto. Isso aqui não é coisa de doido. Vou traduzir para você, escute. Jesus não foi depois de 3 dias, depois de 2 dias.
Jesus não foi depois de um dia, olhe para mim. Jesus foi depois de 4 dias. Olhe para mim para você entender o poder que crente tem, que às vezes chamamos nós de doido, nós somos doidos mesmo, de acreditar em algumas coisas que se não for Deus, a gente não acredita, como essa cura. Irmão, entenda uma coisa, faz 4 dias que está morto. Existia uma lenda lá, naquele lugar, que é onde, na cultura local, que o espírito do homem ficava ainda 3 dias, Azul, ainda em cima do corpo, rodando. Olhe para mim, querido, é uma lenda, que ainda 3 dias, a pessoa que morria, ainda, querido, 3 dias, a alma ficava em cima do corpo, e se a alma quisesse voltar, não, olhe para mim, se Jesus chega no segundo dia, Jesus chega no 3º dia, alguém ia dizer, foi Jesus nada porque quis. Mas quando Jesus volta no 4º dia, é quando todo mundo perdeu a esperança. E quando todo mundo perdeu a esperança, Jesus disse, quando todo mundo perder a esperança, fica tranquilo, olha eu aqui para resolver aquilo que ninguém consegue resolver. Olha eu aqui para chegar aonde ninguém consegue chegar. E ele dá um grito, olhe para mim, ele dá um grito, e ele grita, Lázaro, vem para fora. Só que tem um problema. O corpo de Lázaro está ali, mas a alma não está mais. Aonde está? No seio de Abraão. A alma está no seio de Abraão, porque Jesus não morreu ainda. A alma está no seio de Abraão. Olha isso aqui. Quando Jesus grita, Lázaro, vem para fora, a voz de Jesus sai assim, ó, Lázaro, 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 Lázaro. Vai em cima do corpo de Lázaro, na sepultura. A voz de Jesus chega em cima do corpo, e o corpo está ali, a alma não está ali, e a voz continua, Lázaro, Lázaro. Vai lá no seio de Abraão. Eu imagino, isso aqui é coisa minha, eu imagino Lázaro dizendo, rapaz, que bom te conhecer em Abraão. Eu quero conhecer Davi também, me mostra quem é ele. Eu quero conhecer Salomão também, me mostra quem é ele. Eu quero conhecer essas pessoas grandiosas, me mostra quem é ele. Mostra para mim quem é Moisés, faz favor. Mostra para mim quem é Abraão. E ele está conversando no seio de Abraão, e lá vem a voz, Lázaro, Lázaro. Vai dentro do seio de Abraão e pega na mão de Lázaro. E Lázaro diz assim, ó, foi bom estar aqui com vocês, foi bom conhecer você, Abraão, foi bom conhecer você, Isaac, foi bom conhecer Moisés, mas eu não posso ficar mais aqui. Abraão deve ter dito, Lázaro, tá doido? Aqui é o lugar de quem morre. Eu estava morto, mas a voz da vida me chamou lá em cima. Dá licença que eu vou lá. Dá licença que eu vou lá. Então tem coisas, para quem não entendeu, para pelo menos você dar um grito de glória a Deus para assustar. Tem coisas que você está orando por alguém da tua família. A oração é tão forte que vai alcançar teu pai, tua mãe, teu filho, tua casa. Tem coisa que você está orando aqui, mas a tua voz vai sair, Lázaro, Lázaro. Vai encontrar pessoas em cidades, em estados, em países, em nações, por causa da sua oração, por causa de você. Uma oração, porque ser crente é coisa de doido, irmão. Ser crente não é para qualquer um. Ser crente é para quem acredita no que Deus tem. Escute, o propósito deles era reunir, fazer uma panelinha, se juntar. E deixa eu dar um recado bem rapidinho. Deus não ama panelinha, irmão. Viu? Vai ficar de cabeça baixa, porque senão você fica envergonhado. Deus não habita no meio de panelinha, de grupinho. Ou nós somos um, ou não somos ninguém. Ou nós somos todos, ou não somos nenhum. Não é A, nem B, nem C. É por isso que nessa igreja aqui, nunca, pelo menos até hoje, nesses 4 anos, ninguém vai poder sair daqui um dia dizendo, pastor, eu estou saindo porque não deram liberdade para mim trabalhar, não tem espaço para mim. Aqui só não trabalha quem não quer, irmão.
Só não exerce ministério quem não quer. Porque quem quer e põe a mão no arado, Deus o abençoa e transforma a vida dele. Escute. Terceiro, olhe para mim. Historiador chamado Flávio Josefo. Existe um historiador chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo escreveu um livro, eu tenho lá em casa, quase de um palmo de espessura, chamado História dos Hebreus. Lá tem muita coisa que não tem na nossa Bíblia. E ele diz que aquele povo, quando olhava para cima, do mesmo jeito que a gente olha, eles viam as nuvens. E eles diziam assim, ó, preste bem atenção. Tá facinho de chegar no céu. São só 2 quilômetros daqui lá. Nós chegamos rapidinho. Nós chegamos muito rápido. Então vamos construir essa torre. Porque está tão pertinho. E nós mesmos chegamos. Chegamos no espaço de Deus, aonde Deus habita. Então vamos construir. Olhe para mim. Nós nunca chegaremos a Deus pelos nossos meios. Você não vai chegar a Deus porque você, meu irmão, é bonitinho. Você não vai chegar a Deus porque você é forte, porque você é inteligente, porque você pode, porque você tem seu carro, sua casa, seu dinheiro, sua força, porque você prega bem, porque você canta bem, porque você fala bem, porque você se veste bem. Esquece. Ninguém chega a Deus pelos seus meios. Existe um processo para isso. Nunca chegaremos a Deus cortando o caminho, achando que é do nosso jeito e não de Deus, achando que é do nosso jeito e não do Pai. Chegue na sua casa, na sua empresa, na sua família, no seu ministério individual e faça uma análise. Será que eu continuo na mesma rota ainda? Ou eu já saí e nem percebi? Será que eu continuo no mesmo propósito ainda? Ou alguma coisa que cresceu em mim me tirou do foco? Será que eu continuo do mesmo jeito ainda? Ou será que alguma coisa mudou meu pensamento? Põe para mim lá Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Dois, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Você pode distribuir cesta básica, você pode ajudar a velhinha a atravessar a rua, você pode não falar palavrão, você pode colocar uma asinha se você quiser, você pode fazer o que for, mas salvação não vem por obras. Existe um modo para mim chegar a Deus e Deus nunca vai mudar isso. Existe um modo de eu me aproximar de Deus e não existe. E a fala mais errônea que eu escuto no mundo aí fora é quando eu falo de Jesus, alguém diz: não, mas eu ando com Deus, eu tenho Deus. Mas a pergunta é: será que Deus anda com você? Não é eu ando com Deus, será que Deus fala a mesma coisa, eu ando com você? Será que você já não perdeu o foco de tantos esses anos de crente que você tem? Será que já não perdeu um pouco da percepção, da gratidão, da oração, da busca, da entrega? Será que você já não perdeu um pouquinho?
Será que você já não fez uma análise? Será que você já não parou para pensar que depois que você conseguiu alguma coisa que você queria, você deu uma esfriada com ele? Eu sabia que esse tópico aqui ia acabar um pouco, glória a Deus. Será que você já não esfriou e você não percebeu? Porque quando a gente precisa de Deus, nós não damos um minuto de sossego para Deus. Quando nós precisamos do Senhor, nós não damos um minuto de sossego para o céu. É culto, é oração, é jejum, é entrega, é choro. Aí Deus que é bom, entrega e diz: toma, filho. E aí nós começamos a trocar, escute bem, aquilo que é o propósito de Deus por aquilo que achamos que é bom. Pastor, eu tenho que parar de ser bom? Não, seja mais ainda. Só que a sua bondade sem Cristo, o dia que a trombeta tocar, você não vai subir, meu irmão. A salvação tem um preço, a entrega tem um preço. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, na mão forte. E não está falando na força física apenas dos meus braços. Está falando na entrega, aquele dia que eu estou ruim, aquele dia que o problema veio, a enfermidade veio, a dificuldade veio. E sabe o que está dizendo? Sabe o que a Bíblia quer dizer? Tomado à força, é quando tudo está vindo ao contrário, as lutas, as dificuldades. Aí o céu está de um lado te olhando, para ver até onde você vai, até onde você consegue. Do outro lado, o inferno também está te olhando, para ver até onde você vai, se você consegue. E sabe que é tomar o céu à força? Pode estar o mundo inteiro vindo contra você. Chega o dia, você pega a Bíblia, põe debaixo do braço e diz: não importa, eu vou para a casa do Senhor adorar, exaltar, glorificar, porque mesmo chorando enquanto eu adoro aqui, Ele muda a minha vida de lá. Vamos construir um acesso, uma torre, para que a gente chegue a Deus. Aí Deus disse: ah, é? Vamos descer lá e vamos confundir as línguas. Vamos confundir eles para que ninguém entenda. Olhe para mim, irmão. Nesse dia de ceia, Deus quer alinhar a nossa vida. Deus quer alinhar a nossa casa. Deus quer alinhar a sua família, seus projetos. O ano está terminando. Eu não sei se existe uma palavra chamada orgulho santo. Eu tenho certeza que não existe orgulho santo. Mas eu posso falar com orgulho, ainda que não seja santo. Em 15 a 17 anos que eu sirvo a Deus, eu nunca perdi a intensidade de orar e de ler a Bíblia. Em 17 anos, eu nunca perdi a intensidade de chorar no culto. O que entrou na minha vida, o que entrou num dia em mim, é tão grandioso. E todos os dias eu tenho a consciência, sem demagogia, para que ninguém jogue confete em cima de mim e ache que eu estou falando para alguém ache que eu seja o super crente, porque eu não sou, porque talvez eu tenha até mais falha que você. O problema é que as pessoas têm medo de falar, acham que nós somos robô. Mas todos os dias eu não perco a intensidade de adorar e glorificar o nome do Senhor. E não é só quando eu prego, ó, vem aqui, torça a minha camisa, eu estou suando. E não é por causa do paletó, não. Todos os dias que eu subo para pregar, para ministrar, eu sou a camisa, eu dou o meu melhor para quem está ouvindo. Todos os dias que eu subo para pregar, eu entrego metade do meu dia para estar aqui orando, para que você receba, não que Ezequiel quer. Todos os dias que eu prego, que eu exerço o ministério, é aquilo que eu faço. Olhe para mim, irmão. Eu não sabia nem falar o português direito, como ainda não sei. Tem muita palavra que eu erro. Eu sei que estar aqui não é mérito meu,
mas há 17 anos, seja dentro de uma igreja grande, seja dentro de uma igreja pequena, seja numa laje, seja numa praça, com microfone, sem microfone, dentro de uma casa, há 17 anos, eu tenho a minha entrega ao Senhor, e tem hora que não tem ninguém como está aqui cheio, tem hora que não tem ninguém como está aqui a igreja, tem hora que é só eu e Deus numa sala, e é mesmo suor que eu estou aqui, eu levanto a mão na sala sem ninguém ver, e começo a adorar e glorificar o nome do Senhor, porque eu sei que o que eu tenho veio dele, e um dia vai voltar para ele. É que você desanima muito fácil, para muito fácil, retrocede muito fácil, demora para aprender as coisas, porque tem coisa que a gente vai ensinando, vai falando, daqui a pouco tem que puxar a rédea forte para saber, ó, eu já falei que é assim, é desse jeito, é assim que foi falado, é assim que foi ensinado, é assim que foi dito. Então olhe para mim, irmão, Deus trouxe confusão, olhe para mim, e aqui eu encerro. Deus trouxe confusão, e a confusão que Deus trouxe foi cada um numa língua. E aí os povos, as nações, as línguas foram cada um para um canto, porque ninguém entendia o que o outro estava falando. O que era para ser uma destruição de uma torre e acabar com um propósito, Deus preparou. E Deus preparou para que tudo se tornasse diferente na vida daquelas pessoas. E sabe o que eu quero fazer para você? Eu quero que você entenda. Essa noite alinhe os seus propósitos com Deus. E olhe para mim, porque alguém veio aqui e precisa ouvir isso. Vamos subir o resto do louvor, não é? Pode subir. Escute. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Há propósitos que Deus vai colocar no coração de alguém aqui, que vai vir junto com o desafio. Eu vou repetir para alguém entender aqui. Tem gente que veio aqui e Deus vai te colocar num propósito novo. Não tenha medo do desafio, porque se Deus preparou para você um propósito novo, é porque Deus vai contigo até o final dessa caminhada com você. Fique de pé no seu lugar, por favor.